Bom dia, segundo ano. Espero que todos estejam bem. Hoje, sexta-feira, nossa aula sobre o módulo 25, Noções de Estrutura da Terra, é continuação, né, referente também ao PowerPoint que eu enviei para vocês, certo? Nós paramos na página 122, eu havia explicado, né, toda a transformação da Terra na deriva dos continentes, né, quando eles eram uma coisa só, na Pangeia, Laurásia e Gondwana no período Jurássico há 190 milhões de anos na Era Mesozoica, a primeira separação, depois o Eoceno há 55 milhões de anos na Era Cenozoica e no Quaternário, com 1 milhão de anos, na Era Cenozoica, a configuração atual dos continentes, né? Tudo isso ocorreu, como vocês podem ver, nas duas figuras, nas últimas duas figuras, né? Por conta do movimento das placas tectônicas, né? Que arrastaram as placas continentais para dar a configuração que nós temos hoje, né? Europa, Ásia, África, Oceania, continente americano e continente antártico. Tudo bem? Agora, a gente está na página 123 e a gente vai falando da litosfera, que eu já expliquei para vocês, né? Onde a vida acontece, né? Ou crosta terrestre constitui-se a partir de 7 grandes placas limitadas por dorsais, cadeias montanhosas submarinas, né? Então, elas se constituem, são separadas por conta do relevo submarino que vive grande intensidade, né? A maioria dos terremotos ocorrem no solo oceânico, no subsolo oceânico, tá? Como a dorsal atlântica, que pode ser observada na figura a seguir. Então, a gente vai perceber onde está a dorsal atlântica, limite das placas, vulcões em atividade. Eu estou lendo a legenda deste mapa de placas tectônicas. Alta magnitude e baixa magnitude, né? Então, a dorsal atlântica, que passa no meio do Oceano Atlântico, nesta linha verde, né, tem alta magnitude de terremotos, certo? Então, tudo que acontece nessa área aqui da dorsal, né, vai refletir tanto na placa africana, como na placa norte-americana, como na placa sul-americana, tá? Essas placas se movem umas em relação às outras, afastando-se ou aproximando-se, com possibilidade de choque, enrugamento e rompimento de rochas, originando terremotos, falhamentos e dobramentos. São placas norte-americana, sul-americana, africana, euroasiática, indo-australiana, pacífica e antártica. Quando os continentes colidem? Bom, a gente tem aqui, né, a primeira figura, quando as massas continentais se aproximam, a placa oceânica é destruída, porque desliza por baixo de uma placa continental, para formar uma fossa, para formar um buraco. Ocorrem então na superfície sismos, abalos e vulcões e surgem novos relevos. O que acontece, né? Quando as placas continentais se aproximam, tá? O que acontece? Abre uma fenda e um magma em estado pastoso, né? Ele é expelido e forma aqui na superfície a formação de relevo, de montanhas, tá? Foi o que aconteceu, um exemplo, a cadeia da Cordilheira dos Andes. Foi um encontro de placas, né? Formou o quê? Uma fenda, o magma foi expelido e formou um enrugamento, que é a cadeia montanhosa Cordilheira dos Andes. O mesmo foi as montanhas rochosas, na continuidade da Cordilheira dos Andes, mudando de nome nos Estados Unidos, cadeia de montanhas rochosas. Tudo bem? Na segunda figura, né, os sedimentos são raspados do fundo do oceano pela placa continental, acumulando-se. Os sedimentos da orla continental são também comprimidos e elevados. A placa oceânica continua a ser consumida.
Montanhas recém-formadas. Quando o fundo do oceânico é completamente consumido, as massas continentais colidem, os sedimentos acumulados são comprimidos, dobrados e elevados até formar montanhas, né? E aí a gente vê aqui, ó, montanhas recém-formadas são os tais enrugamentos, tá? Vamos ver aqui assim a teoria da expansão do fundo oceânico. Então é uma outra teoria. Em 1960, Hess formulou a teoria da expansão dos fundos oceânicos. E em 1970, o navio científico norte-americano Challenger registrou que a dorsal atlântica, ao se desenvolver, empurra a América do Sul e a América do Norte para o Ocidente, respectivamente, de 4 a 6 centímetros por ano. Então, ela vai se afastando da Europa e da África, certo? E vai grudar lá atrás, né? Onde fica o Japão. É lógico que nós, simples seres mortais, não vamos ver isso, né? Porque eu estou falando, né, de placas continentais que se deslocam de 4 a 6 centímetros por ano, e isso vai demorar muitos anos para atravessar todo o Pacífico até chegar do outro lado no continente asiático. O estudo do fundo oceânico mostrou também a existência de uma enorme cadeia submarina, formada pela saída do magma do manto, que se solidifica em contato com a água. Então, né, um magma pastoso em alta temperatura, em contato com a água, se solidifica, formando o quê? Um relevo submarino, dando origem a um novo fundo submarino, à medida que os continentes se afastam. Então, ele está mostrando aqui a dorsal atlântica, ficou muito melhor essa ilustração, a dorsal atlântica, América do Sul, Central e do Norte, né, caminhando cada vez mais para a esquerda, até colar desse lado direito no continente asiático. Tudo bem? Aqui ele faz na segunda ilustração, mostrando as placas, né? A placa de Nazca, a placa sul-americana e a placa africana, né? E a divisão delas através do relevo submarino, que são as linhas aqui assim, em cima do azul, que representa a divisão entre as placas, ok? Tudo bem? E aí ele está mostrando, né, o movimento das placas do Oceano Atlântico. Então, vai tanto para a esquerda quanto para a direita. O oceano cresce. A placa sul-americana, que se desloca para o oeste, está se esticando, ficando mais fina e mais fria. O Oceano Atlântico cresce com esse processo. Cresce, que eu estou falando, o assoalho, tudo bem? E o Atlântico diminui com o esfriamento e o aumento do peso da placa sul-americana pelo depósito de material erodido pelos rios. Ele começa a descer e avança sob a placa africana. O Atlântico começa a fechar-se. Então, a gente está vendo, de um lado, né, ele cresce porque uma placa vai para um lado, outra vai para outro, e o assoalho do oceano se expande. Na outra, quando o oceano diminui, as placas estão fazendo assim, ó, uma se sobrepondo à outra, fazendo com que o assoalho oceânico diminua. Nós vamos ver agora os exercícios propostos na página 127 e eu mando o link no próximo vídeo. Tudo bem? Então vamos lá.